Presidente Lula veta integralmente a desoneração da folha de pagamentos de 17 setores da economia. Presidente do STF critica a decisão do Senado que limitou poderes dos ministros. Hamas e Israel adiam em mais um dia o cessar-fogo e libertação de reféns. Levantamento da Prefeitura aponta que o Rio de Janeiro tem cracolândias espalhadas por toda a cidade. Bombeiros apagam focos que restam e fazem resgate de animais afetados pelos incêndios no Pantanal Mato-Grossense. Presidente eleito da Argentina, Javier Milei, decide convidar Lula para a posse dele no próximo dia 10. Brasileiros preparam os cartões para as compras da Black Friday, que começa daqui a pouco, à meia-noite. E um jovem da Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, atingiu seu objetivo ao conquistar uma bolsa para o balé Bolshoi de Moscou. O Jornal das 22 já começou. Olá, boa noite. Boa noite. O presidente Lula vetou agora à noite a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia. A decisão que foi tomada na última hora mexe com milhões de empregos no país e deverá provocar uma reação do Congresso. Vamos a Brasília para saber mais detalhes sobre a medida com a repórter Jaqueline Fonseca. Boa noite, Jaqueline. Boa noite, Jaqueto, Beatriz e a todos que acompanham o Jornal das 22. Exatamente, fontes aqui do Palácio do Planalto confirmaram que o presidente Lula atendeu a recomendação do Ministério da Fazenda e vetou integralmente o projeto que prorroga a desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia. O texto, com a justificativa deste veto, vai ser publicado no Diário Oficial da União de amanhã. Segundo o Ministério da Fazenda, essa medida provoca um impacto de até 18 bilhões de reais neste momento que o governo federal está tentando aumentar a arrecadação. Como é de praxe, todo o veto do presidente da República volta a ser analisado pelo Congresso Nacional e certamente, quando este assunto voltar ao parlamento, vai provocar grande reação. O autor desta proposta, senador Efraim Filho, já havia dito, inclusive, que o presidente Lula estaria cometendo um erro estratégico se vetasse essa proposta. Isto porque, segundo o senador, os setores que têm o benefício da desoneração conseguem empregar até 16% a mais e geraram mais de 9 milhões de empregos com este benefício. Para explicar, a desoneração da folha de pagamento é um benefício que os empresários destes 17 setores têm ao deixar de arrecadar um tributo previdenciário ao INSS. Essa foi uma medida concedida temporariamente lá em 2012 e que terminaria no final deste ano, mas com a aprovação do projeto do Congresso Nacional, seguiria até 2027. Entre os setores que têm este benefício estão construção civil, telecomunicações, confecções e transporte de passageiros. Além da iniciativa privada, os municípios de até 142 mil habitantes também recebem o benefício de recolher uma alíquota reduzida de 20% para 8%. Segundo a Confederação Nacional dos Municípios, esse benefício aumenta a arrecadação em até 11 bilhões de reais por ano para estes municípios. Uma fonte da Confederação Nacional dos Municípios, com quem eu conversei agora há pouco, disse que certamente a CNM vai atuar fortemente para derrubar este veto junto ao Congresso Nacional. A gente confere agora um comentário do presidente do Conselho Federal de Economia sobre este assunto. Os municípios, basicamente os menores municípios, eles sempre são carentes de recursos, né? De recursos financeiros.
Esses recursos financeiros aqui viriam em razão da desoneração, quer dizer, do fato de que os municípios deixariam de ter as despesas recorrentes da Previdência, e nós estamos falando, repetindo, nos menores municípios. É um dado bem significativo e que, de fato, vai de encontro a interesses óbvios, interesses imediatos para esse grupo de municípios. Bom, a reação do Congresso Nacional certamente será grande. A gente não erra em dizer que o presidente Lula arrumou uma grande briga com os parlamentares ao vetar este projeto. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já convocou uma coletiva de imprensa para amanhã cedo. O assunto não foi divulgado, mas certamente Fernando Haddad vai ter que explicar esta decisão do Palácio do Planalto. A expectativa do mundo com relação ao cessar-fogo e a troca de reféns por prisioneiros que iria acontecer hoje ficou para amanhã. Pelo lado do Hamas, 13 civis estão na lista de troca. Já pelo lado israelense, a lista conta com 150 prisioneiros palestinos, sendo 123 menores de idade. Mas enquanto o cessar-fogo não vem, novos ataques foram realizados. Os combates entre Israel e o grupo terrorista Hamas na faixa de Gaza continuam o mesmo após a aprovação do acordo entre as partes envolvidas no conflito. Segundo as forças de defesa de Israel, as tropas terrestres continuam operando dentro do enclave e mais de 300 ataques aéreos foram realizados no último dia. Israel disse que seus ataques nesta quinta-feira atingiram centros de comando militar, túneis terroristas subterrâneos, instalações de armazenamento de armas, locais de fabricação de armas e pontos de lançamento de mísseis antitanque. Além dos ataques, um novo preso chamou a atenção do mundo. As tropas israelenses em Gaza prenderam o diretor do hospital Al-Shifa, Mohamed Abu Salmiya, enquanto viajava em um comboio de retirada de pacientes gerenciado pela Organização Mundial da Saúde. Além dele, uma fonte do Ministério de Saúde de Gaza afirmou que 2 enfermeiros e outro médico também foram presos. Até o momento, a principal justificativa para a prisão é que o exército israelense encontrou armas do Hamas no hospital Al-Shifa e uma ampla infraestrutura terrorista. Com tanta insegurança e medo do pior, os palestinos que comemoraram o acordo de trégua entre as duas partes seguem com a expectativa do cessar-fogo nos próximos dias, mesmo que breve. A trégua nos bombardeios por parte de Israel e os ataques por parte do Hamas, também combinada nas negociações, começará por volta das 7 horas da manhã de sexta-feira no horário local, mais precisamente às 2 horas da manhã no horário de Brasília. A ideia é que esse primeiro cessar-fogo dure 4 dias. Cessar-fogo esse que virá junto com a troca entre reféns feitos pelo grupo terrorista e prisioneiros palestinos feitos por Israel. Sobre esse assunto, ao que tudo indica, na sexta-feira à tarde haverá essa troca. Isso porque o gabinete do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que já recebeu a lista inicial de reféns que serão libertados. De acordo com a mídia local e o governo israelense, até 40 reféns detidos são crianças, incluindo um bebê de 10 meses e crianças em idade pré-escolar. Mas os mais vulneráveis, como mulheres e crianças, também fazem parte da lista de presos por Israel. Na listagem enviada ao Hamas, dos 150 aptos à troca, 123 são menores de idade. 5 deles têm 14 anos, a menor idade da lista. Mesmo com tanto caos e incertezas, a realização desse acordo pode ser considerado como uma vitória para quem pensa no lado humanitário. Depois de 6 semanas de intenso conflito, essa resolução deu um alívio para o restante do mundo, mesmo o Estado de Israel prometendo continuar a guerra após as trocas e acabar de vez com o grupo terrorista do Hamas.
O Brasil voltou a superar 1.000 mortes causadas pela dengue. De acordo com o painel do Ministério da Saúde, até a semana que terminou no dia 18, foram 1.037 óbitos contra 1.053 no ano passado inteiro, o que indica que bateremos mais um recorde. E a cidade paulista de Votuporanga registrou 4 casos de dengue tipo 3 após 15 anos sem circulação. Segundo a Fiocruz, isso acende o sinal de alerta quanto ao risco de uma nova epidemia. A onda de calor histórica das últimas semanas provocou alta de até 40% nos atendimentos de crianças e idosos em hospitais de São Paulo, Minas Gerais, Paraná e do Espírito Santo por sintomas associados à desidratação. A exposição a temperaturas mais quentes do que a média compromete a capacidade do corpo de regular a temperatura e podem gerar mal-estar, exaustão, insolação e hipertermia, além de desidratação ocasionada pela maior sudorese. Em Minas Gerais, a central de leitos de um hospital de uma rede privada registrou o aumento de 30% de internações de idosos decorrentes das altas temperaturas. Nos pronto atendimentos da rede pública, o crescimento chegou a 40%, especialmente no grupo acima de 60 anos. No maior hospital pediátrico do país, que atende ao SUS, o Pequeno Príncipe de Curitiba, no Paraná, quadros de febre, vômito e desidratação associados ao calor têm sido as principais causas de busca pelo pronto atendimento desde o início do mês. A chuva deu uma trégua ao Rio Grande do Sul, mas os ventos foram intensos nesta quinta-feira. Provocaram até um acidente na cidade de Gramado sem deixar feridos. E na manhã desta quinta-feira, um prédio localizado na ladeira das Azaleias, no bairro Três Pinheiros, em Gramado, na Serra do Rio Grande do Sul, desabou devido a um colapso estrutural. O incidente ocorreu por volta das 5h40 da manhã e foi atribuído ao grande volume de chuvas que atinge a região. Vale destacar que o edifício já estava isolado desde o último sábado, como medida preventiva. Não há registros de vítimas, uma vez que todos os moradores haviam sido desalojados no domingo. O prédio desabou dentro de seu próprio terreno, sem atingir os bairros Três Pinheiros. E a instabilidade do solo persiste, representando um risco contínuo para a região. Portanto, tanto o local do desabamento quanto o bairro Três Pinheiros permanecem isolados. As autoridades locais, incluindo a administração municipal, a Defesa Civil e todas as secretarias, estão mobilizadas para atender às demandas da população. É importante ressaltar que desde a quarta-feira, dezenas de moradores de Gramado foram obrigados a deixar as suas residências, devido ao surgimento de rachaduras no solo em vários bairros do município, durante as intensas chuvas que afetam a região desde o último fim de semana. O desabamento do prédio é apenas um dos desdobramentos dessa situação de instabilidade. As autoridades continuam monitorando de perto a evolução do quadro e tomando as medidas necessárias para garantir a segurança da população. E a seguir, presidente do STF critica a decisão do Senado que limitou poderes dos ministros. E ainda, brasileiros preparam os cartões para as compras da Black Friday, que começa daqui a pouco, à meia-noite. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, e o ministro Gilmar Mendes não esconderam hoje a irritação com a medida aprovada pelo Senado que limita as decisões individuais dos ministros da Corte. O texto aprovado pelo Senado proíbe decisões individuais de ministros que suspendam a eficácia de leis ou atos dos presidentes da República, da Câmara e do Senado. A proposta de emenda à Constituição é vista no meio político como uma resposta do Congresso a julgamentos recentes do Supremo Tribunal Federal. Segundo deputados e senadores, muitos dos temas discutidos pela Corte cabem ao Parlamento. É inevitável que o Supremo
desagrade segmentos políticos, econômicos e sociais importantes, porque ao tribunal não é dado recusar-se a julgar questões difíceis e controvertidas. Não se sacrificam instituições no altar das conveniências políticas. De acordo com Barroso, não há por que realizar qualquer mudança nas regras do STF. O Supremo Tribunal Federal não vê razão para mudanças constitucionais que visem a alterar as regras do seu funcionamento. Em todos os países que recentemente viveram o retrocesso democrático, a erosão das instituições começou por mudanças nas Supremas Cortes. Quem também se pronunciou na sessão do STF de forma contrária à PEC foi o ministro Gilmar Mendes. É preciso altivez para rechaçar esse tipo de ameaça de maneira muito clara. Esta casa não é composta por covardes. Esta casa não é composta por medrosos. Para se tornar lei, a PEC ainda precisa ser aprovada pela Câmara dos Deputados. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, reagiu às declarações do presidente e do ministro do STF. Disse que não aceita agressões e ressaltou que a proposta de emenda constitucional aprovada é puramente técnica, de aprimoramento da justiça do país, que vai ao encontro de um princípio constitucional que deveria ser aplicado no Brasil e não é. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicou hoje Leonardo Magalhães para o cargo de Defensor Público Geral Federal da Defensoria Pública da União. Mineiro Magalhães é defensor federal há 15 anos, com atuação em diversas áreas, entre elas a de Defensor Público Interamericano, junto à Comissão e à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Uma auditoria realizada pelo Tribunal de Contas da União apontou falhas no cadastro único. O prejuízo pode chegar a 34 bilhões de reais. Vamos voltar a Brasília para saber mais detalhes sobre o assunto com a repórter Jaqueline Fonseca. É com você, Jaque. Beatriz, a análise do Tribunal de Contas da União verificou inconsistência de renda em cerca de 40% dos cadastros analisados. A projeção é que de janeiro a maio, mais de 14 bilhões de reais foram gastos com famílias que não tinham direito a benefícios sociais. Até o final deste ano, este prejuízo pode passar de 34 bilhões de reais. A auditoria realizada no Banco de Dados do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome teve o objetivo de avaliar os procedimentos e a supervisão dos cadastros dos inscritos no cadastro único, além de checar a confiabilidade dos dados. Diante das inconsistências encontradas, o Tribunal de Contas da União determinou que a pasta comandada por Wellington Dias adote providências para resolver a divergência de dados entre o cadastro único e os dados da administração pública. Isso precisa ser feito até o final deste ano e também deve ser informado ao Tribunal de Contas da União, dentro deste prazo, que providências estão sendo tomadas para evitar prejuízos aos cofres públicos. Em nota, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome informou que desde o final do ano passado, durante a transição do governo, foram encontradas uma série de falhas, inconsistências e divergências no banco de dados do Cadastro Único e de lá para cá, várias providências foram tomadas para dirimir estes problemas. Duas agências do Instituto Nacional do Seguro Social da capital de Alagoas, Maceió, passaram a disponibilizar a partir de hoje o atendimento ao usuário surdo em língua brasileira de sinais por meio de uma central virtual. A iniciativa, publicada no Diário Oficial da União, é uma experiência piloto com duração de 180 dias para ampliar a acessibilidade no atendimento e poderá ser expandida a partir de fevereiro do ano que vem. Atualmente, todas as agências do INSS estão preparadas para receber pessoas surdas ou com deficiência auditiva, acompanhadas por intérprete ou tradutor de Libras.
Em dia de agenda vazia e negócios mais parados por conta do feriado de Ação de Graças nos Estados Unidos, que antecede a Black Friday no mundo inteiro, os investidores do mercado financeiro repercutiram a troca de comando da presidência do Bradesco pelo até então vice da instituição, Marcelo Noronha. Com isso, o dólar fechou em alta de 0,11%, cotado em R$ 4,90 na venda. A Bolsa de Valores renovou o maior patamar em mais de 2 anos, encerrando a quinta-feira em alta de 0,43% aos 126.576 pontos. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, afirmou hoje que a capital poderá implementar tarifa zero no transporte de ônibus aos domingos ou durante a noite no ano que vem. O assunto está sendo estudado e, se realmente acontecer, será aplicado no ano da eleição municipal. Antes de fazer o anúncio, foi divulgado que os subsídios pagos às empresas de ônibus da capital atingiram mais de 5 bilhões de reais nesse ano, o terceiro recorde seguido da cidade. Contagem regressiva para a Black Friday, que vai começar daqui a pouco à meia-noite. O comércio promete descontos e condições especiais de pagamentos aos consumidores, mas para evitar compras desnecessárias, é bom prestar atenção no orçamento. A Black Friday é só amanhã, mas desde o início da semana, as frentes de loja já vinham anunciando promoções e descontos. E muita gente já está se preparando para o grande dia, analisando os preços com antecedência para ver se realmente vai compensar comprar nessa sexta-feira. Tem muita coisa que está um preço bom, né? Mas a gente está sem grana, né? Sem dinheiro para comprar e não tem como comprar, né? Esse ano não vai dar para aproveitar então na Black Friday? Esse ano eu não vou comprar nada, porque eu estou sem dinheiro. Em anos anteriores já chegou a comprar alguma coisinha? Aí não vai dar, né? A gente está olhando no fogão aqui, né? Mas minha irmã, para ver se ela consegue achar um mais em conta, né? Para ela poder comprar. Mas não está achando ainda não, né? Vamos ver se acha, né? Geralmente eu compro no site, né? Mas a gente tem que dar prioridade à nossa cidade, né? Então a gente aproveita agora os Black Friday para a gente fazer uma gracinha. Está pretendendo comprar alguma coisa? Já está olhando os preços? Como é que tem visto? Sim, um guarda-roupa para mim e trocar a geladeira. Como é que estão os preços aí? Estão bacanas ou está razoável? Está razoável, mas você pesquisando bastante você encontra. Pesquisar bastante então. É o que está fazendo? Vai deixar para sexta-feira mesmo, vai comprar antecipado? Não, se eu achando, eu já levo. Os lojistas prometem bons preços e condições para pagamento. Túlio possui 2 lojas, uma de smartphones e outra de roupas. De acordo com ele, a Black já está acontecendo. Desde o início do mês, na verdade, né, as pessoas já esperam muito o mês de novembro. Né, já é um mês mais aquecido e principalmente em função da Black também, que é a última semana do mês. Mas, na verdade, todo o mês de novembro já é bem movimentado para as nossas lojas no comércio. Como é que está a expectativa para sexta-feira mesmo? Já tem vendido bastante durante essa semana que o pessoal costuma chamar de Semana Black? O pessoal, os clientes guardam até o último minuto ali para fazer as suas compras, né? E normalmente na sexta-feira, na última sexta-feira do mês, onde é a data do Black, as lojas também têm um desconto maior para atrair os clientes, né? E a gente está nesse mesmo segmento aí. Né? Apesar de estar trabalhando com alguns descontos durante todo o mês, durante toda a semana do Black, mas na sexta-feira também vai ter descontos específicos, né, para o Black. Kennedy conta que neste ano as oportunidades estão melhores. A tendência é ser melhor que os últimos anos, né? Vejamos que com a redução um pouco da Selic, nossos produtos abaixaram muito o preço. Eu tenho produtos hoje em específico aqui que estão mais em conta hoje na Black do que o ano anterior. A expectativa é de que o crescimento seja de quanto, mais ou menos, assim, faz ideia? Uma média de 25% a mais em relação ao ano anterior. Milena não quis esperar e adquiriu o produto com antecedência. Sapatos. Uhum. Conseguiu levar por um preço melhor, mais bacana? Mais ou menos. O desconto não é tão grande assim, mas levei. Maria Célia também está de olho em móveis e eletrodomésticos. Quero fogão, guarda-roupa, ventilador e um painel. Um painel, só coisa de casa mesmo, eletrodoméstico, móveis. É isso aí. E os preços? Já deu aquela olhada, viu como é que tá? Tá melhor do que antes ou não? Não sei, porque nunca comprei nada nessa época, né? Fogão mesmo que eu quero comprar numa loja tá 1.799, aí dá um desconto para 1.600, mas ali tá melhor.
Comprar pela internet também é uma excelente opção, mas se você gosta de adquirir produtos em lojas online, confira as dicas de quem entende de segurança da informação e privacidade para se proteger contra os possíveis golpes. Sempre que você vai fazer uma compra online ou até mesmo visitar algum site, enfim, é muito importante que você tenha certeza do site que você está visitando, né? Geralmente a gente falava ali, olha o cadeadinho, se o site tem um cadeadinho, se o nome está correto, mas infelizmente hoje existem até algumas situações em que isso é burlado, tá? Então, assim, realmente é muito importante você ter certeza do site que está visitando, tá? E desconfiar, inclusive, daquelas promoções, assim, às vezes muito chamativas, né? Bem absurdas, quando você vê ali, por exemplo, um aparelho celular do mais moderno com 70%, 80% de desconto. A gente sabe que existem algumas ótimas promoções, especialmente nesse período de Black Friday, mas tome muito cuidado aí com promoções de um equipamento que foi recém-lançado, modelo mais moderno, com desconto absurdo, né? Geralmente aí é um indício, tem uma alta probabilidade de não ser uma promoção verídica. Tenha cuidado com a segurança dos dispositivos que você utiliza e com as informações passadas às possíveis empresas. Cuidado ainda com os links. Golpes aí de boleto, Pix também, né? QR Code, às vezes a pessoa coloca ali um anúncio como se fosse de uma loja, coloca um QR Code, você lê, quando vai olhar ali nos dados ali daquela transação do Pix, é um nome completamente diferente. Então, assim, o mais importante é você ter certeza de com quem você está fazendo negócio. Será que aquele Pix, será que aquele boleto que você recebeu é realmente da loja? Ou é de alguém tentando se passar por aquela loja e, infelizmente, se você fizer aquela transação, vai ser muito difícil de... E a seguir, o presidente eleito da Argentina, Javier Milei, decide convidar Lula para a posse dele no próximo dia 10. E também, levantamento aponta que o Rio de Janeiro tem cracolândias espalhadas por toda a cidade. O Rio de Janeiro tem cracolândias em todas as regiões da cidade. São mais de 50 pontos de concentração de viciados. Vários problemas para a prefeitura resolver. O estado do Rio conta com quase 8 mil pessoas em situação de rua e 86% delas são dependentes químicos, conforme informa o governo municipal dentro do Censo de População em Situação de Rua de 2022. Para conter esses números, a Prefeitura do Rio anunciou a intenção de adotar um projeto de internação compulsória para usuários de droga, inicialmente para 130 pessoas já identificadas pelo município. O que difere o Rio de São Paulo é que na cidade paulista, onde os usuários de crack se concentram mais no centro, na capital carioca eles estão pulverizados por diferentes bairros. O censo feito pela Secretaria Municipal de Assistência Social identificou e percorreu 57 pontos em todas as regiões que foram identificados como cenas de uso. Na Zona Sul, o consumo nas ruas se repete, mesmo com mais discrição. Moradores já apontam pequenas cracolândias na Glória, em Botafogo e em Copacabana. A Secretaria Municipal de Saúde informou que 5 CAPs estão passando por reformas e que até o fim do ano, mais 2 unidades serão implantadas. Acrescentou que no ano passado, mais de 26 mil usuários foram acompanhados pelos CAPs da rede municipal e mais de 149 mil acolhimentos foram realizados. De acordo com a Secretaria, entre julho e novembro deste ano, o Sistema de Monitoramento de População em Situação de Rua fez 6.196 atendimentos a estas pessoas apenas em Copacabana e no Leme, na Zona Sul. Uma pesquisa realizada pelo Datafolha, encomendada pela Tecban, mostrou que, em caso de roubo, os brasileiros preferem perder a carteira ao próprio celular. O que antes era um dos maiores receios da população brasileira, o assalto de carteira, agora mudou. Isso porque, antes das evoluções tecnológicas, a carteira era um dos bens mais preciosos da população por conter dinheiro físico, cartões e principalmente os documentos.
Mas, na nova pesquisa realizada pelo Datafolha, 85% dos entrevistados indicaram ter mais medo de furto ou roubo de seus aparelhos celulares. O motivo das respostas é que hoje os celulares podem ser considerados uma das coisas mais importantes por conterem dados pessoais, contas tanto bancárias quanto de redes sociais, documentos e aplicativos relevantes. Os entrevistados revelaram também as suas principais preocupações com relação ao tema. 65% disseram ter medo do celular ser furtado ou roubado e ter o dinheiro retirado da conta via Pix. Com relação aos dados vazados na internet, 64% disseram ter medo. E, por fim, 56% dizem ter medo de serem forçados a fazer transferências via Pix. Mesmo com a evolução do sistema de transferência de dinheiro, 21% dos brasileiros ainda depositam dinheiro em caixas eletrônicos, segundo a pesquisa. Dentre os que colocam dinheiro nos caixas, 34% fazem isso porque recebem em espécie e o depositam para pagar contas. A pesquisa foi realizada do dia 25 de setembro ao dia 6 de outubro deste ano, de forma online e com abrangência nacional. Foram entrevistadas 1.519 pessoas de todas as classes econômicas. E segundo o Datafolha, a margem de erro é de 2,5 pontos percentuais. O prefeito Nassoitan Leite, da cidade de Iporá, em Goiás, se entregou hoje à polícia. Ele é suspeito de invadir a residência de sua ex-mulher e atirar pelo menos 15 vezes contra a porta do quarto onde ela estava com o atual namorado. O crime aconteceu no último sábado e, desde então, o prefeito estava foragido. Pelas redes sociais, Nassoitan avisou com antecedência que se apresentaria de forma espontânea e que iria colaborar com a justiça. A Comissão de Relações Exteriores do Senado aprovou a entrada da Bolívia no Mercosul. A decisão final caberá ao plenário. Depois será preciso que todos os países membros do grupo votem. O presidente eleito da Argentina, Javier Milei, já disse que é contra. O réu dos atos de 8 de janeiro, que estava preso na Papuda, em Brasília, morreu esperando cerca de 40 minutos por atendimento médico depois de passar mal. A conclusão está no relatório à Defensoria Pública do Distrito Federal. Os agentes da área de saúde explicaram que a unidade estava fechada por ser ponto facultativo em função do feriado da Consciência Negra e quando o resgate chegou, o empresário de 46 anos já estava morto. Em depoimento, os presos contaram que estavam reunidos no pátio durante o banho de sol, quando Cléristo começou a passar mal. Relataram ainda que a policial penal que tomava conta deles entrou em desespero por não saber como apoiar e passou a enviar mensagens solicitando ajuda. Informaram que os próprios colegas de ala tentaram reanimá-lo, pois um deles é médico e o outro é dentista. Oportunidade em que o Sr. Clériston conseguiu por 2 vezes respirar, de acordo com o trecho do depoimento. Aos defensores, eles informaram também que apenas 25 minutos depois de conseguir ser reanimado pela segunda vez, foi que a ajuda médica chegou ao local, carregando aparelhos que consideraram incompatíveis para o atendimento. Os presos informaram que a médica chegou com estetoscópio e um aparelho de pressão e que a unidade prisional não tinha desfibrilador nem cilindros de oxigênio disponíveis. A versão, porém, é diferente da que foi apresentada pelos policiais penais responsáveis pelo CDP-2, onde Cléristo estava detido. Segundo eles, o atendimento do réu no dia da morte foi célere e realizado com o chamamento imediato de equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, além de atuação de médicos no local. Eles informaram ainda que o réu precisava ser levado pelos colegas para tomar banho de sol diante de seu estado fragilizado, como consta no relatório. Diante da apuração referente à morte de Clériston Pereira da Costa, a Defensoria Pública do Distrito Federal identificou ainda outros 18 casos de presos que alegam terem problemas de saúde,
mas não recebem atendimento dentro da unidade prisional. Os relatos colhidos pelas autoridades apontam, por exemplo, casos de alterações na tireoide, depressão e suspeitas de câncer que não teriam sido tratadas ou que sequer teriam recebido atendimento médico. Após duras críticas ao governo brasileiro durante sua campanha, o presidente eleito da Argentina, Javier Milei, afirmou que o presidente Lula será bem-vindo à Argentina. Além disso, Milei também recebeu hoje uma carta do presidente chinês Xi Jinping. O governo eleito na Argentina, comandado por Javier Milei, deixou de lado o discurso de campanha contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e indicou hoje que ele será bem-vindo à posse no dia 10 de dezembro. Vale lembrar que, durante a campanha, Milei fez ataques a Lula, entre outras coisas chamando-o de corrupto e comunista, além das promessas de retirar a Argentina do Mercosul. Quem também disse que gostaria que Lula fosse à posse foi a futura chanceler de Javier Milei, Diana Mondino, que é uma das suas pessoas de maior confiança. Mas, além do Brasil, outro país, também criticado por Milei, se fez presente no dia de hoje no país. O presidente da China, Xi Jinping, enviou uma carta a Milei para parabenizá-lo pela vitória nas eleições do país. Durante a campanha eleitoral, Milei afirmou que, caso fosse eleito, se afastaria dos governos que considera comunistas, incluindo a China. No entanto, os chineses estão entre os principais parceiros comerciais dos argentinos. Por mais que os discursos de campanha fizeram com que Milei ganhasse muitos votos, dificilmente ele iria conseguir cumprir com algumas coisas ditas, como, nesse caso, o comércio com a China. Os analistas acreditam que, por mais distante que ele queira ficar, seria quase impossível romper os laços com o Brasil e também com a China. E a extrema-direita surpreendeu agora na Holanda. Um político populista com ideias polêmicas será o novo primeiro-ministro do país. O partido de extrema-direita e anti-islâmico de Geert Wilders venceu as eleições legislativas desta quarta-feira na Holanda, segundo pesquisas de boca de urna, o que representaria um terremoto político com efeitos para além das fronteiras dos Países Baixos. O Partido pela Liberdade, o PVV, obteria 35 cadeiras no parlamento, segundo pesquisas da Ipsos, superando com folga a aliança de esquerda de Frans Timmermans, com 26 cadeiras, e do bloco de centro-direita, com 23. Os holandeses esperam que o povo possa recuperar seu país e que possamos garantir que o tsunami de solicitantes de asilo e imigração se reduza, declarou Wilders. Se confirmada nos resultados finais, a vitória de Wilders representará uma mudança brusca para a direita, que a União Europeia receberá com receio, já que o PVV prometeu um referendo sobre a permanência dos Países Baixos no bloco. Sua mensagem anti-imigração, que inclui o fechamento de fronteiras e a deportação de imigrantes ilegais, parece ter causado grande impacto entre os eleitores holandeses. Mas, embora as pesquisas indiquem a vitória de Wilders, não está claro se ele conseguirá reunir o apoio necessário para formar uma coalizão ampla o suficiente para viabilizar um governo. Os líderes dos outros 3 principais partidos declararam que não formariam parte de uma coalizão liderada pelo PVV. Para a formação do último governo, foram necessários 271 dias, um recorde. E agora, a incerteza é total. E ainda hoje, bombeiros apagam focos que restam e fazem resgate de animais afetados pelos incêndios no Pantanal Mato-Grossense. E veja também, um jovem da Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, atingiu seu principal objetivo ao conquistar uma bolsa para o balé Bolshoi de Moscou. A Polícia Militar Ambiental está fazendo sobrevoos para monitorar as áreas do Pantanal Mato-Grossense afetadas pelo incêndio e também para resgatar os animais feridos. O tucano nas mãos do policial militar ambiental, a sucuri na área queimada e a onça pintada refugiada são símbolos da resistência em meio a tanta destruição causada pelas queimadas no Pantanal. Esse animal silvestre será encaminhado ao CRAS em Campo Grande e, após passar por avaliação clínica,
possivelmente será entregue ao seu habitat natural. A Polícia Ambiental encontrou carcaças de cobras e outros animais vítimas do fogo. Já a sucuri, que voltou para a área queimada, não apresentava ferimentos. Aparentemente ela está em bom estado físico, né? Não foi prejudicada pelo fogo, apesar de toda a vegetação, toda a área nas adjacências aqui ter sido destruída pelo fogo. O que a gente percebe em loco é a presença de muitas serpentes mortas. Esse tipo de animal é mais difícil de conseguir sair das áreas queimadas. O grupo de patrulhamento aéreo e a Polícia Militar Ambiental estão fazendo sobrevoos para monitorar as áreas afetadas pelos incêndios, combater o fogo e resgatar animais feridos. Infelizmente, se a gente não tiver a continuidade das chuvas, a tendência é que retome essas chamas. Nesta terça-feira, o incêndio no Morro do Azeite, que estava controlado, voltou com força total. As imagens são impressionantes e o combate na região muito difícil. Nós temos muito vento na região que acaba espalhando as chamas. Então é um trabalho conjunto da ação dos brigadistas, da ação dos homens que estão lá combatendo com a ação das chuvas. A imagem de um canguru tocando uma guitarra imaginária venceu hoje um concurso de fotos que elege o animal selvagem mais engraçado do mundo. Em meio a um campo de flores na Austrália, o canguru apareceu exibindo seus dotes musicais. Com a postura de um astro do rock e um olhar de quem está mandando ver em um solo de guitarra, ele fez até aqueles que não são cangurus pularem com sua apresentação. Parece que a próxima estrela da música estava escondida nas florestas australianas. Mas a disputa não foi tão fácil assim. 41 fotos participaram da 9ª edição do Prêmio de Fotografia de Vida Selvagem. E a imagem do astro do rock, registrada pelo fotógrafo africano Jason Moore, saiu com a vitória. É muito linda essa foto, hein, Beatriz? Agora uma notícia que tem todo o seu interesse. Verdade. E de todas as mulheres também. Cerca de metade das mulheres brasileiras com menos de 50 anos de idade sofrem com falta de ferro no organismo. O problema muitas vezes não é identificado, pois a dosagem do nutriente não costuma fazer parte dos exames de rotina. A falta de ferro pode ser ignorada por muitos, mas é um grave problema de saúde. Ela pode ocasionar a anemia, deficiência nutricional mais comum do mundo, que afeta mais de 30% das mulheres não grávidas, 40% das mulheres grávidas e 42% das crianças em todo o mundo, de acordo com dados da Organização Mundial da Saúde. O principal fator que leva à falta de ferro em mulheres é o ciclo menstrual intenso, com muita perda de sangue, e muitas vezes a mulher não consegue recuperar esse ferro perdido no intervalo de uma menstruação para outra. Além disso, existem casos de deficiência de ferro causadas por alimentação inadequada com dietas muito restritivas, com pouca carne e pouco alimento rico em ferro. Outras situações, como a cirurgia bariátrica, também leva ao problema, já que a intervenção cirúrgica altera o trânsito intestinal e reduz a absorção de vitaminas e nutrientes. Em um comunicado publicado em 2021, a Organização Mundial da Saúde afirmou que reduzir a anemia era um dos componentes dos esforços para erradicar todas as formas de má nutrição. No ano de 2020, pelo menos 614 milhões de mulheres e 280 milhões de crianças em todo o mundo sofriam com anemia. O ferro é um dos minerais essenciais que atuam na formação das células sanguíneas. Ele é usado para fabricar a hemoglobina, que é uma proteína dos glóbulos vermelhos que transporta oxigênio dos pulmões para o resto do corpo. Ele também é fundamental para outras funções, como a síntese de DNA e o metabolismo energético. Quando não usado para a produção de hemoglobina, o ferro é armazenado nos tecidos de forma geral, principalmente na medula óssea e no fígado, onde é ligado a uma proteína chamada ferritina. Se o corpo esgota suas reservas, a deficiência de ferro leva a uma redução da hemoglobina e do número de glóbulos vermelhos saudáveis, e é aí que surge a anemia ferropriva, a principal causa de anemia no Brasil e no mundo. Os principais sintomas da deficiência de ferro são bem diversos e podem incluir desde falta de ar, cansaço, confusão mental,
queda de cabelo, enfraquecimento das unhas, tontura, aumento da sensibilidade ao frio e até palpitações cardíacas. O fator preocupante é que, se a anemia não for identificada e tratada, pode progredir para um quadro grave, o que pode levar à insuficiência cardíaca e alterações no metabolismo celular e na produção de energia. Em mulheres grávidas, a preocupação é ainda maior devido ao aumento da necessidade de sangue circulando para o feto e a placenta. A deficiência de ferro nesse estado pode causar anemia, baixo peso do bebê ao nascer e parto prematuro. Além disso, o problema pode causar dificuldade no desenvolvimento neurológico, com efeitos significativos no desenvolvimento cerebral, o que pode ocasionar atrasos no desenvolvimento neuropsicomotor e consequências negativas na aprendizagem e no desempenho escolar da criança. Nesta quinta-feira, o governo federal lançou cerca de 100 ações que integram o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, chamado Novo Viver Sem Limite. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, participaram do lançamento no Palácio do Planalto. Para o novo plano está previsto um investimento de mais de 6 bilhões de reais pelos próximos anos. As ações serão desenvolvidas a partir dos eixos gestão e participação social, enfrentamento ao capacitismo e à violência, acessibilidade e tecnologia assistiva e promoção dos direitos básicos, como educação, assistência social e saúde. O novo Viver Sem Limite também apresenta iniciativas pela proteção e promoção da população com deficiência no Brasil. Durante o evento, o presidente Lula disse que os serviços públicos são limitados e que eles não estão adaptados e aptos a atender pessoas com algum tipo de deficiência e, por isso, era necessário criar um programa voltado a essa parcela populacional. A mortalidade de mães pretas é duas vezes maior do que a de brancas no Brasil. Segundo dados do Sistema Único de Saúde, um dos principais fatores para a morte após a gestação é a falta de assistência pré-natal, tanto para mães quanto bebês. O levantamento pesquisa Nascer no Brasil 2, inquérito nacional sobre o aborto, parto e nascimento, foi feito com base nos dados dos sistemas de controle do SUS sobre internação de mulheres em casos de parto ou aborto, em hospitais públicos ou mistos. O estudo apresenta um cenário aprofundado sobre nascimento e gestação e a internação de mulheres em casos de parto, aborto, em hospitais públicos e mistos. Nele foi constatado que para cada 100 mil nascidos vivos, 100 mães pretas morreram, enquanto entre as brancas o índice foi de 46,56. Entre as mulheres pardas, o número apontado foi de 50,36. A morte é considerada materna quando acontece até 42 dias após o término da gravidez e por causa atribuída à gestação, a parto ou puérpero. O estudo ainda apontou que 13,4% de gestantes pretas e pardas iniciam os atendimentos no segundo trimestre da gravidez, considerado tardio, enquanto 9,1% das mulheres brancas iniciam os atendimentos nesse estágio. O ideal é que o primeiro atendimento ocorra até a 12ª semana. A presença de doenças pré-existentes são maiores na população negra, o que afeta também o índice de mortalidade. As causas mais comuns foram síndromes hipertensivas, gestantes pretas 64,2%, pardas 62,1% e brancas 54,7%. A hipertensão arterial grave, gestantes pretas 58,5%, pardas 54,8% e brancas 50,1%. E a pré-eclampsia grave, gestantes pretas 26,5%, pardas 25% e brancas 16,9%. Outro dado analisado é a idade das mulheres e meninas quando foram internadas. Mulheres pretas 15,9% e pardas 13,8%, são maioria entre as gestantes com 10 a 19 anos, se comparadas às brancas, 10,8%. Nos casos de gestações após 35 anos, as brancas foram maioria, 18%, em relação às negras e pardas,
15,9% e 13,9%, respectivamente. Em todos os grupos, a maioria engravidou entre 20 e 34 anos. O local da internação também foi destacado na pesquisa. Em números absolutos, nos anos de 2022 e 2023, 7.426 mulheres pardas, 3.291 brancas e 1.716 pretas tiveram internações por parto ou aborto em hospitais públicos ou mistos. Os 3 grupos registraram grande proporção de internações em hospitais públicos, mas no caso de mulheres pretas, 66,9% e pardas, 63%. Este índice foi maior do que em brancas, que foi 55,2%. Um menino morador da Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, conquistou uma bolsa para praticar balé na Escola Brasileira de Bolshoi, ligada à prestigiada Companhia de Dança Russa. Com apenas 9 anos de idade, ele tem uma mente cheia de sonhos. O Wellington de Almeida superou pelo menos 4.000 crianças e adolescentes com seu talento e conquistou a tão sonhada vaga para praticar o que tanto ama em uma das melhores escolas de balé do mundo. O jovem sonhador mora com a mãe, o padrasto e 5 irmãos, em um barraco de madeira na Cidade de Deus. Nas vielas perto de casa, ele passou a repetir os movimentos da arte que passou a admirar. A paixão do aprendiz de bailarino começou quando ele viu uma apresentação de balé na televisão e o amor foi à primeira vista. A mãe do menino, Jaqueline Cristina de Almeida, tem uma parcela muito grande nesta conquista. Por conta do desejo do filho, Jaqueline decidiu colocá-lo nas aulas de balé há 1 ano. E desde o começo, ele passou a se dedicar à dança de corpo e alma. As aulas acontecem 5 vezes por semana em uma academia na comunidade que funciona como um projeto social, fundado há 10 anos com a ajuda de doadores e o apoio de voluntários, em uma casa adaptada. Mas toda essa simplicidade do ambiente não limita os planos de quem sonha grande. De acordo com a mãe do menino, ele é dedicado e se esforça pelo que quer ter. Na academia onde ele ensaia, o menino é visto como uma pedra a ser lapidada. A escola Bolshoi, na qual o menino irá praticar balé, fica localizada em Joinville, Santa Catarina. Portanto, em breve o jovem sonhador se mudará para lá. A unidade do sul do país é a única filial da instituição que tem sede na Rússia. O Wellington afirmou estar muito feliz pela oportunidade e principalmente por poder tirar a mãe dele da comunidade e dar uma vida nova para seus irmãos. A mãe do menino disse estar preocupada com essa nova fase, principalmente porque Santa Catarina é um estado muito mais frio do que o Rio de Janeiro. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite para você e nós te esperamos amanhã. Uma boa noite, fique na paz. Tchau.